Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 24 de janeiro. Comemora-se hoje o dia da Providência Social e também dia da Constituição deste nosso país, que, aliás, diga-se de passagem, tem sido muito descumprida, tem sido desrespeitada, tem sido muitas vezes até abusada quando os nossos legisladores muitas vezes deixam de cumprir a lei, passam por cima da lei. Nesta manhã estaremos ouvindo outra vez o reverendo Robson dando continuidade a esse tema muito importante sobre os milagres de Jesus realizado naquela região da Galileia. Esta série de estudos, ela vai estar ainda durante alguns dias sendo transmitida, porque foi um estudo, uma série de estudos que ele ministrou em sua igreja. E nós o convidamos para que ele transmitisse aqui em nosso programa. O pastor Robson já viajou conosco. Nós levamos uma excursão a Israel só de pastores. E ele se esmerou muito em estudar e também pesquisar muita coisa, por isso ele está trazendo essa série de estudos com a perspectiva de preparar um grupo para uma próxima excursão, quem sabe em 2019, 2020. Aguardem que brevemente estaremos informando aqui para você. Nesse instante, quero deixá-los com o conjunto coral Sarah Calley, louvando a Deus, e em seguida você terá a oportunidade de ouvir o pastor Robson dando continuidade a esses estudos.
existe nada que nos assemelhe. Não existe nada que seja motivo para estarmos juntos. O que é que nós temos contigo? Esse é um sentimento extremamente demoníaco, satânico. Esse homem estava possuído por um demônio. Esse homem jazia no maligno, e é essa a expressão que o apóstolo João utiliza para dizer que o mundo jaz no maligno. Porque esses são os sentimentos que o mundo revela com as coisas de Deus. Vamos para a igreja? Lá vem de novo. Vamos escutar uma aula, assistir uma pregação? O que é que eu tenho com isso? Essa vida não é para mim. Por que é que as pessoas têm essa reação? Por que é que as pessoas dizem isso? Leia o texto, veja o que a palavra de Deus está revelando. Porque o mundo jaz no maligno. É exatamente o que ocorria com esse homem. Esse homem estava preso ao maligno. Ele era servo do maligno. As coisas de Deus para ele eram um fardo. E quando eu olho para isso, eu me pergunto o que será que está acontecendo com algumas pessoas que estão dentro da sinagoga, dentro da igreja, cuja reação com relação às coisas de Deus é um O que é que está acontecendo com as pessoas que estão dentro da sinagoga, que são convidadas a participar de um trabalho, são convidadas a participar das coisas de Deus, e a resposta que elas dão é: isso não tem nada a ver comigo. Eu não tenho identidade com isso. A primeira reação do homem endemoniado foi esse desabafo. A segunda reação foi reconhecer que não existe nenhuma semelhança, nada que o aproxime, nada que o faça desejar Deus ou as coisas de Deus. A terceira coisa que esse endemoniado faz é usar um golpe baixo. Ele chama Jesus de Nazareno. Isso não foi um elogio. Isso não foi um título honroso. Isso foi uma baixaria que esse demônio fez. A primeira vez na história que Jesus Cristo é chamado de Nazareno é aqui, por um demônio. E se vem de demônio, não pode ser bom. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, está escrito que um homem de Israel, piedoso, Natanael, quando ouviu falar de Jesus, a primeira coisa que ele disse foi isso: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que de Nazaré sai alguma coisa boa? Se você ler o texto de João, capítulo 7, os judeus diziam que da Galileia não podia se levantar profeta, e Nazaré estava na Galileia. Nazaré era um lugar que tinha má fama, era um lugar mal visto, era um lugar desprezado. Então, chamar alguém de Nazareno era o mesmo que rebaixar essa pessoa, era o mesmo que diminuir essa pessoa, era o mesmo que dizer: Zé Ninguém. De onde é que você veio? De que buraco você saiu? Quem é você? Então, quando o demônio chama Jesus de Nazareno,
O que o demônio queria, na verdade, era plantar no coração das pessoas que estavam na sinagoga que Jesus era uma pessoa que não valia a pena. Que Jesus era uma pessoa que não podia ser um profeta. Que não podia ser o Messias. Afinal de contas, ele era de Nazaré. E de Nazaré sai alguma coisa boa? Quando ele chama Jesus de Nazareno, ele quer rebaixar Jesus. Mas aqui nós temos um duplo golpe baixo. Porque isso nos debates apologéticos é chamado de argumento ad hominem. É o argumento que é utilizado para ferir a imagem da pessoa e não apenas a mensagem da pessoa. É quando se parte para o ataque pessoal. Isso é típico de demônio. Porque além dos demônios rejeitarem a palavra de Deus, eles rejeitam o próprio Deus. Então, no argumento ad hominem, o que é que o demônio está fazendo? Está dizendo, você não é ninguém, você não tem autoridade para falar. Quem é você? De que buraco você saiu? Vê de onde você veio? De Nazaré. Ô, Nazareno. Mas o demônio aqui está fazendo uma coisa além disso. O demônio está querendo lembrar Jesus Cristo e está querendo lembrar as pessoas que estão na sinagoga do que tinha acontecido com Cristo lá em Nazaré. Porque o demônio, ele é expert nisso. Levantar manchas do passado. O que foi que aconteceu com Jesus Cristo lá em Nazaré? Uma pregação extremamente dura, que deixou o povo com raiva, que fez com que o povo arrancasse Jesus de dentro da sinagoga, e não apenas isso, Cristo não apenas foi expulso da sinagoga, Cristo foi levado para cima de uma montanha, para ser lançado lá de cima, tentaram assassiná-lo. Como eu disse, uma história dessa no passado de alguém é uma história vergonhosa, humanamente falando, é uma história vergonhosa. Então, quando o demônio chama Jesus de Nazareno, o demônio está querendo lembrar que Jesus Cristo é uma pessoa que tem uma mancha no seu passado. Porque os demônios, eles fazem isso. Eles tentam lembrar do seu passado, meu irmão. Os demônios são especialistas em investigar a sua vida e trazer à tona, e trazer a público as manchas que já ocorreram na sua vida. Porque a coisa que o demônio mais gosta de fazer é envergonhar pessoas. E ele não poupou nem Jesus Cristo disso. Então, é um ato demoníaco, é um ato satânico, é um ato do inferno você investigar a vida de pessoas para envergonhar pessoas. É uma atitude de um endemoniado. E ele fez isso com Jesus Cristo. Você acha que ele não vai fazer isso conosco? Ou você acha que você é melhor do que Jesus? O que aconteceu com Cristo lá em Nazaré? Foi simplesmente o cumprimento da vontade de Deus. Deus queria que aquilo acontecesse. Mas o cumprimento da vontade de Deus na vida de algumas pessoas, na vida de Jesus, para algumas pessoas é um ato vergonhoso. Porque as pessoas não enxergam como Deus enxerga. As pessoas não veem como Jesus vê.
O que é vergonha para alguns pode ser glória para outros. Meu irmão, entenda isso. O apóstolo Paulo disse com toda a alegria no seu coração: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Para algumas pessoas mais vaidosas, é vergonhoso ter cicatriz. Algumas pessoas têm cicatrizes e procuram o cirurgião plástico, né, para tentar disfarçar aquela cicatriz. Algumas pessoas já foram expulsas de alguns lugares e tentam esconder isso, tentam abafar isso, porque para elas é vergonhoso. O apóstolo Paulo foi expulso de cidades. O apóstolo Paulo foi apedrejado em praça pública. O apóstolo Paulo foi chicoteado na frente de todo mundo. O apóstolo Paulo foi preso. Veja que vergonha ser preso. Já imaginou alguém puxar a sua ficha criminal? Alguém pediu seus antecedentes e está lá. Foi preso. É um ex-presidiário. Porque essa era a ficha do apóstolo Paulo. Mas ele não fez todas essas coisas por ser um mau caráter. Ele não fez todas essas coisas por ser um marginal. Ele fez todas essas coisas porque viver para Deus e pregar o evangelho era crime. Ele foi expulso de cidades, ele foi apedrejado, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, expulso da sua casa, foi chicoteado, o navio naufragou. Qualquer pessoa que humanamente olhasse para a vida do apóstolo Paulo ia dizer assim: esse cara é azarado. Eu não vou andar com esse cara. O cara sai para pregar o evangelho, pega o barco, está tudo certinho. No meio da viagem o barco afunda, naufraga todo mundo. O cara passa 3 dias em alto mar, vem nadando, quando chega na ilha, com fome, com sede, com frio, vai fazer uma fogueira, na hora que está juntando os gravetos para fazer o fogo, tem uma cobra no meio do graveto, ainda pica ele. Está vendo que eu não quero andar com esse homem? Você é um azarado. Deus não enxerga as coisas como nós enxergamos, meu irmão. Aquilo que para algumas pessoas parece ser azar, para Deus é o cumprimento pleno da sua vontade, porque Deus é soberano. Meu irmão, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não morre um passarinho para ficar estendido no meio da rua se Deus não disser morra. Todas as coisas ocorrem segundo a vontade soberana de Deus. E se acontecem aquilo que aos nossos olhos são desastres, se acontecem desastres na nossa vida, nós precisamos aprender a enxergar essas coisas sob outra ótica. Deus está no controle de tudo. E aquele que é de Deus não é perdido da sua sagrada mão. Você passa por momentos de dor porque Deus permitiu que você passasse. Mas você só vai passar, você não vai ficar. Então o diabo, sendo o que há de mais baixo em toda a criação, ele é expert em investigar a sua vida, em observar a sua vida e trazer à tona aquilo que para você é vergonhoso. Porque endemoniados fazem assim. Então, meu irmão, da próxima vez que se levantar alguém para falar do seu passado, entenda, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Então, se alguém falar de coisas feias que já ocorreram no seu passado, lembre a ele onde será o futuro dele.
Nós não somos o povo que olha para trás. Nós somos o povo que olha para frente. Você sabe para onde você vai? Você sabe quem está conduzindo você? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Então é para lá que você tem que olhar. Mas o diabo, o endemoniado, queria prender Jesus ao passado. Ah, que temos nós contigo? Jesus Nazareno. O diabo vai usando de várias artimanhas para tentar intimidar Jesus, para tentar envergonhar Jesus, para tentar impedir Jesus. E, meu irmão, se os demônios fazem isso com Cristo, vão fazer o mesmo conosco. Porque é o que a Sagrada Escritura nos diz. O próprio Cristo diz: se perseguiram a mim, que sou o mestre, perseguirão a vós outros, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Então o diabo, na sequência, ele agora desafia a autoridade de Cristo. Vieste para perder-nos? Vieste para nos prender, para nos julgar? Veja como o diabo é ardiloso. Veja como o demônio é mentiroso. Porque ali só tinha um demônio. Jesus, quando fala com esse endemoniado, ele não diz calem-se. Ele não diz saiam. Jesus, quando fala com aquele endemoniado, ele diz cala-te. Sai. Só tinha um demônio ali. Mas esse demônio, quando fala com Cristo, ele fala usando o plural. Observe o texto. Que temos, plural, nós, vieste para perder-nos. Se só tinha um demônio, por que é que ele fala no plural? Porque é típico de demônios se preocuparem com quantidade. É típico de demônios acharem que números são representação da verdade. O demônio tenta intimidar pela quantidade. Demônios tentam intimidar pelos números. Veja como nós somos muitos. Veja como somos numerosos. Demônios fazem isso. Nosso Deus não é um Deus de números, é um Deus de princípios. Não importa, meu irmão, se esse homem aqui estava possuído por um demônio ou por 1 milhão de demônios. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Poderia estar dentro desse homem todos os demônios do inferno. Ainda assim, Jesus teria poder e autoridade sobre todos eles. O povo na sinagoga estava vendo tudo isso. O povo na sinagoga estava testemunhando tudo isso. Um demônio querendo intimidar, um demônio afrontando, um demônio diminuindo, um demônio desafiando, um demônio atrevido que acusa, que persegue, que vai atrás, um endemoniado. Agora, qual é a atitude de Jesus aqui diante dessa situação? Eu não vejo nesse texto Jesus gritando, Jesus fazendo barulho. Eu não vejo nesse texto Jesus respondendo na mesma moeda. Eu não vejo nesse texto Jesus partindo para cima.
Eu vejo simplesmente ele usando a autoridade que ele tem, ponto final. Esse demônio aqui usou de todas as armas que você possa imaginar. E observe que enquanto o demônio vinha falando, Jesus estava calado. O demônio olha para Jesus e Jesus não diz nada. O demônio olha para Jesus e diz: que temos nós contigo? E Jesus não diz nada, fica calado. O demônio olha para Jesus e diz: Jesus, Nazareno. E Jesus não diz nada, fica calado. O demônio olha para Jesus e diz: vieste para nos condenar? E Jesus não diz nada, fica calado. Mas tem uma coisa que o demônio diz, que faz com que Jesus rompa seu silêncio. Tem uma coisa que o demônio diz, que faz com que Jesus Cristo agora abra a boca e use a sua autoridade. Porque depois de usar de todas as artimanhas imagináveis, o demônio agora usa o que há de mais sujo. O demônio agora usa o que há de mais ceboso. O demônio usa agora o que há de mais imundo. E é por isso que ele é chamado de espírito de demônio imundo. Porque ele usa o que há de mais ceboso que possa existir. Ele olha para Jesus e diz assim: bem sei quem és, Santo de Deus. É a adoração saindo da boca de um endemoniado. Demônios não adoram. Demônios não louvam. Louvor, adoração, na boca de demônio, é insuportável para Deus. Você já pensou em aproveitar o carnaval para se aprofundar na palavra de Deus? De 8 a 13 de fevereiro, a Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, estará recebendo dezenas de preletores nacionais e internacionais. Serão centenas de palestras e pregações nas áreas de família, liderança, fé, cultura, teologia, apologética, missões e muito mais. Espaços voltados para crianças, jovens e adolescentes. Durante os dias de evento, será realizada a FELIC, maior feira de livros evangélicos do país. A entrada é gratuita. Informações: www.conscienciacristã.org.br. Realização VINAC. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar